Olá, esse é o canal Tempo Não Para. O tema de hoje é a resistência das mulheres negras. O meu nome é Yara, sou estudante da UFPA e a entrevista é com a Nazaré Cruz. Pode se apresentar, Nazaré. Oi, Yara, tudo bem? Olá, eu sou Nazaré Cruz, sou uma mulher negra da periferia, sou mãe, sou iniciada na tradição de matriz africana, sou militante do movimento negro, sou historiadora, estou na executiva estadual do PT e estou pré-candidata a vereadora por Belém. Nazaré, como você entende os movimentos sobre racismo que vem ocorrendo nos Estados Unidos e a escalada em outros países e no Brasil? Olha, Yara, depois que aconteceu aquele episódio com George Floyd nos Estados Unidos, houve uma intensificação na mídia sobre esse tema, né? E, consequentemente, no Brasil também, porque o racismo no Brasil ele sempre existiu. Talvez não fosse dado tanta atenção pela mídia. Então, houve um processo de levante em vários países, né? E o que levou a perceber que esse processo do racismo ele não é um caso isolado. Agora, o que a gente precisa entender é que o racismo ele é diferente em determinados lugares. Ele não é igual, ele não é homogêneo. Nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, 3% da população que é considerada afrodescendente. No Brasil, você vai ter 55% da população. E quando a gente assiste, por exemplo, os filmes americanos, a gente tem a impressão que a população negra é maior lá, porque a gente vê um nível de representatividade maior. Nos Estados Unidos teve um presidente negro. Eu não sei quando que a gente vai conseguir ter isso no Brasil. E nós somos maioria da população. O racismo nos Estados Unidos ele nunca foi negado, ele nunca foi velado. Pelo contrário, ele era um apartheid na legislação, que é uma legislação que dizia onde negro podia estar e onde branco podia estar. No Brasil você não vai ter isso. Ao longo da história do Brasil, você vai ter um racismo velado. Você vai ter um processo de branqueamento, depois você vai ter o processo de miscigenação e você tem um processo de negação. O Brasil demora muito para admitir, internacionalmente e nacionalmente, de que tem racismo no Brasil. O mito da democracia racial, criado ali na década de 30, isso prevaleceu e é reafirmado até hoje. Até hoje as pessoas dizem somos todos misturados, somos todos iguais e não tem racismo. E não é verdade. Não é verdade. Basta você olhar para o lado que você vai ver onde estão os negros e onde estão os brancos. Os brancos no Brasil não conseguem compreender os seus privilégios de serem brancos. Eu costumo dizer que o Brasil senzala ele permanece até hoje. As relações coloniais no Brasil, elas permanecem. Faz pouco tempo que a gente conseguiu alguma inserção com o sistema de ações afirmativas, mas isso é muito pouco ainda para o distanciamento social que há entre a população negra e a população branca. Então, o processo de colonização nos Estados Unidos ele foi diferente do processo de colonização no Brasil. Os Estados Unidos ele é colonizado pelos ingleses, que vão ocupar esse território com a intenção de ocupar o território e desenvolver esse território. Os ibéricos, quando vêm ocupar o Brasil, o processo de colonização, eles ocupam esse território para saquear, para levar as riquezas daqui. E isso só vai mudar depois da vinda da família real, que se cria outros mecanismos. Então você tem processos de colonização diferentes. Nos Estados Unidos, o racismo, ele se dá pela tua herança biológica. Você é negro pela herança biológica. Se a sua avó for negra, você será negro. Mesmo que você possa ter a pele clara, que você possa ter o cabelo liso, que você não tenha os fenótipos de negro. No Brasil, não. No Brasil, não é a herança biológica, é o fenótipo. As pessoas te definem enquanto negro a partir dos traços que elas encontram no teu corpo. A cor da pele, o cabelo, os lábios. Isso vai definir se você é negro ou não. Então, aqui no Brasil, a gente trabalha com autodeclaração. A gente não trabalha com herança biológica. Então, nós temos diferença nesses dois lugares. Mas o Brasil tem um processo de resistência muito interessante sobre a questão racial. Os negros, primeiro, dizer assim, que a população negra ela sempre resistiu, em todos os lugares.
Aqui você tem os quilombos, que foram rebeliões. Você teve a revolta dos malês. Se você pegar a cabanagem, você vai ver um percentual considerável de negros na cabanagem. E os negros na cabanagem, eles queriam ter liberdade. Eles queriam abolição. Então, a nossa história é marcada por vários processos de resistência. Então, quando as pessoas dizem, mas os negros do Brasil não se revoltam tanto quanto os do Brasil, não é verdade. Não é verdade. O movimento negro sempre denunciou. Nós sempre estamos na rua denunciando o racismo, denunciando o genocídio da juventude negra, denunciando todas as mazelas sociais que cabem a essa população. Mas nós somos invisibilizados. E aí acontece esse fato nos Estados Unidos, de uma hora para outra, grande parcela da população, nossa, tem racismo no Brasil, e muito. A polícia mata todos os dias pela cor da sua pele. Então são processos diferentes que vão acontecer em vários países, dependendo do processo de colonização, se essa colonização foi de ocupação ou se essa colonização foi apenas de saqueamento. E aí você vai ter resultados diferentes. Então, Nazaré, tu falaste bastante sobre o movimento negro. Qual é o destaque que tu pode dar para o movimento das mulheres negras no Brasil? O movimento das mulheres negras é extremamente importante, né? Primeiro que assim, as mulheres negras, durante todo o processo de resistência, ao longo da história do Brasil, elas sempre tiveram, né? Elas sempre tiveram presente, elas sempre estavam nas estratégias, como as mulheres, elas poderiam trabalhar, né, nas casas grandes, elas poderiam circular na casa grande, poderiam circular junto aos negros escravizados que trabalhavam na lavoura, elas faziam essa articulação política para que acontecesse as fugas. Então, muitas delas trabalhavam como escravas de ganho, né, que elas poderiam trabalhar na rua e com isso elas compravam as suas alforrias e ajudavam a comprar outras alforrias. Então, assim, ao longo do processo histórico, desses processos no Brasil, a presença de mulheres negras é muito grande. Você tinha mulheres negras liderando os quilombos, né? Você tinha a Dandara, você tinha a Quatume, você tinha a Cotirene. Então, assim, as mulheres negras sempre foram muito resistentes. E no processo de reorganização do movimento negro institucionalizado, que, por exemplo, o MNU, que é uma das organizações mais antigas do movimento negro, está fazendo 42 anos esse ano, 42 anos de fundação. E as mulheres negras estavam lá. Você tem um destaque muito grande para mulheres negras como Lélia Gonzalez, como Beatriz Nascimento, como a própria Zélia Amador de Deus, que é daqui, né? Que a Zélia é do Pará, mas é um patrimônio do mundo, assim. A Nilma, né? O SEDEMPA, por exemplo, vai fazer 40 anos, que é uma organização que as suas fundadoras são mulheres negras, e estão aí na luta, na resistência. Então, assim, só que chega um momento nessa luta do movimento negro que as mulheres negras percebem que nessas organizações mistas, a pauta das mulheres negras ela não é dada tanta importância para as mulheres dentro do movimento negro e nem dada tanta importância dentro do movimento feminista. Então, nesse momento, as mulheres negras começam a discutir as organizações específicas de mulheres negras, e aí o que elas vão chamar de enegrecer o feminismo, né? Que é trazer para o centro do debate a pauta das mulheres negras, porque ela é dissolvida na entidade mista e ela não é discutida nessa pauta geral do feminismo. Porque enquanto as mulheres estavam queimando o sutiã, as mulheres negras estavam queimando, né, o umbigo no fogão. Né? As mulheres brancas queimavam o sutiã por revolução, por direito ao trabalho, mas esse direito ao trabalho não era o trabalho, por exemplo, que as mulheres negras realizavam, porque as mulheres negras estavam aonde? Nas suas cozinhas, cuidando dos seus filhos. E ainda hoje você percebe. Por exemplo, se a gente falar de uma categoria que são as trabalhadoras domésticas, mais de 70% das trabalhadoras domésticas são mulheres negras. E só um dia desse que essa categoria foi legalizada como trabalho. Né? E aí, quando se luta por um feminismo que diz que são para todas as mulheres, não são para todas as mulheres. São para as mulheres brancas, não são para as mulheres negras. E hoje no Brasil, as mulheres negras lideram as organizações e as transformações sociais. Hoje você pode destacar
Não é de hoje, lógico, elas têm uma trajetória, mas você tem Jurema Werneck, você tem Sueli Carneiro, você tem a Zélia, você tem a Nilma, você tem a Djamila, você tem Juliana Borges, você tem uma série de mulheres produzindo, fazendo organizações, incidindo na pauta. Então, hoje o movimento negro, ele tem organizações somente de mulheres negras, mas ele tem organizações mistas também. Mas hoje quem lidera a pauta racial no Brasil são as mulheres negras. Então, como a questão racial atinge as mulheres? Das mulheres negras, no caso? Então, as mulheres negras, a gente costuma pensar a sociedade como uma pirâmide, né? A sociedade como uma pirâmide social. Você tem no topo o homem negro, depois, quer dizer, o homem branco, você tem a mulher branca, você tem o homem negro, e na base dessa pirâmide você tem a mulher negra. Então, se você pensar essa escala, ela sofre a opressão de toda essa estrutura, né? E aí, quando você pensa todo o processo histórico construído, no processo de escravidão no Brasil, qual o papel que ficou para as mulheres negras? Né? Ficou o papel de subrepresentação, ficou o papel de trabalhar nos lugares que se ganha menos, ficou o papel da cuidadora, porque ela era a ama de leite, e agora ela é a trabalhadora doméstica, ela é a babá, né? Ela continua no papel de cuidadora. E nós estamos numa sociedade do século XXI. E aí você pensa, por exemplo, a subrepresentação das mulheres na política. Quantas mulheres tu conheces que estão em espaço de poder? E eu não estou falando só da política como vereadoras, como deputadas, como donas de empresa, como gerentes de empresa, como gerentes de banco, como reitoras da universidade. Por exemplo, a gente até hoje, ao longo da nossa história, da UFPA, de 50 anos, a gente só teve a Zélia Amador de Deus ocupando o maior espaço, que foi de vice-reitora. E nós estamos num estado onde mais de 70% da população se autodeclara negra. Então é desses lugares, é nesses lugares que nós estamos, os lugares de subrepresentação, né? De subrepresentação na docência. Tu tem professores negros no teu curso? Mal mulher no Brasil, né? Pois é, eu fiz um curso de licenciatura em História, também não tive uma professora negra. E nós não podemos achar isso natural. Nós precisamos olhar para o lado e perguntar aonde estão as mulheres negras. Geralmente, infelizmente, você vai encontrá-las fazendo a faxina, na limpeza, nesses lugares de subemprego. Então, isso é consequência de um racismo estrutural. E nós precisamos romper com isso. E como é que a gente rompe com isso? A gente rompe com isso tendo ações afirmativas, a gente rompe com isso, para além do discurso de dizer somos vidas negras importam, é mudar a estrutura, é contratar para a gerência das empresas mulheres negras, é contratar para o corpo docente das universidades mulheres negras e pagar os mesmos salários para elas. Porque nós temos pesquisas que comprovam que mesmo quando as mulheres negras chegam nesses espaços, elas ganham menos. Menos que as mulheres brancas e menos que os homens negros. Então, isso é racismo. São esses lugares que foram pensados. Ou, quando não, o lugar da objetificação, né? De vender a imagem da mulher negra como aquela que está disponível para o sexo, que está disponível para as relações não conjugais. E isso é o que? Resquício do Brasil colônia. Porque durante o processo de escravização, a nossa miscigenação, ela é uma miscigenação que vem fruto de um estupro. As mulheres negras e as mulheres indígenas foram estupradas pelos seus senhores, porque tinha um processo de desumanização, eles tratavam essa mulher como objeto, eles tinham comprado, ela os pertencia, então eles usavam da forma que achavam que tinham que usar. E você tem consequências perversas disso ainda hoje. Então a gente teve um processo de quase 300 anos de escravidão e que você percebe pelos números, por exemplo, quando você pega o mapa da violência, quando você pega as questões de feminicídio, você vai ver que a grande maioria são mulheres negras. E isso não é à toa. Então a gente precisa mudar esse quadro, a gente precisa romper com isso, a gente precisa disputar os espaços de poder e ter incentivo para disputar os espaços de poder. Porque não basta só uma mulher negra se colocar, você tem incentivo e garantia para isso, para que possa mudar. A gente precisa
Não dá para pensar uma política pública para todos, porque essa política pública para todos não atinge as mulheres negras, não atinge a população negra. Você pode dar uma palavra final, Feliz? Obrigada, Yara, agradecer pelo convite, né? Nosso bate-papo foi bom. Só lembrando que dia 25 a gente tem o Dia Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra. Nós vamos ter umas atividades virtuais, né, da Marcha das Mulheres Negras, promovido por várias organizações de mulheres negras aqui do estado. Então procurem lá, né, no Face, no Instagram, Marcha das Mulheres Negras, que vão ter várias atividades. Agradecer por estar aqui, essa oportunidade, e dizer que a gente precisa pensar numa Belém, na perspectiva das mulheres, né, principalmente das mulheres negras, porque nós estamos nas periferias, nós estamos na ponta, que eu diria assim, infelizmente, liderando as mazelas dos problemas sociais. Então, se a gente pensar em discutir segurança pública, a gente pensar em discutir saúde, a gente pensar em discutir educação, a gente precisa discutir principalmente a partir do olhar das mulheres negras, porque nós estamos na ponta. E nós passamos por esses problemas cotidianamente. A ausência de creches, né, várias filas de posto de saúde, por exemplo. A gente precisa valorizar muito o SUS. No processo de pandemia, aonde nós recorremos? Ao SUS. Então o SUS precisa de investimento. Nós precisamos defender o SUS, é defender a vida. Então pensar uma Belém a partir dos corpos negros que vivem nessa Belém. Pensar uma Belém urbana, mas pensar uma Belém ribeirinha também. E quantas dessas mulheres moram nas ilhas de Belém e não têm acesso a postos de saúde? E nesse processo de Covid, por exemplo, não tem nem água potável. A transformação só será possível pelas mãos de homens e mulheres de toda a cidade, mas principalmente pelas mãos das mulheres negras. Obrigada. Olá, minhas companheiras, olá, meus companheiros do YouTube. Eu sou Antelmo Nascimento e quero convidar você para participar do canal O Tempo Não Para. Canal de denúncia, de debate, da conjuntura, um canal atual que vai fazer com que você também se sinta representado nesse canal. Então venha, participe, olhe nossos vídeos, curta e se inscreva para que a gente possa ganhar cada vez mais espaço na sociedade. Muito obrigado.